Dizem que certas ideias nascem de noites insones, outras de livros, e algumas de uma conversa inspirada com a própria ambição. No caso do pai de Helena, a ideia nasceu na cozinha, entre um bule de café requentado, contas atrasadas empilhadas como cartas de tarô baratas e aquela convicção mística de que a vida devia a ele um atalho. Não devia. Mas quem disse que ele aceitava? Ele passou os olhos pelos boletos como quem analisa um mapa do tesouro. Ali, em letras impressas friamente, estava a prova de que as más escolhas tinham juros compostos. E o homem, teimoso como farol que pisca na tempestade, decidiu que a solução estava num velho conhecido da cidade, o fazendeiro Álvaro, indivíduo idoso, milionário e famoso pelo jeito prático de separar grão de palha, gente séria de oportunista, promessa de amor de proposta ridícula. Álvaro era viúvo, dono de terras que se derramavam pelo horizonte como um cobertor verde, e, para a tristeza do pai de Helena, dono também de olhos atentos, advogado esperto e memória excelente para tudo que cheirasse a golpe travestido de romance. Helena entrou na cozinha enquanto o pai fazia anotações no verso de um panfleto de promoção de colchões. Ela chegará do trabalho com aquele cansaço de quem passa o dia todo resolvendo problemas que não criou, e se preparava para o banho, a única negociação do dia que ela sabia que daria certo. Encontrou o pai inclinado sobre a mesa, o senho franzido de quem já se imagina numa foto com um cheque gigantesco. "Você tem um minuto?" perguntou ele, a voz melosa de vendedor que ignora a etiqueta de "eu só estou dando uma olhadinha". Helena tinha vários minutos, mas nenhum para o tipo de conversa que ela reconheceu de longe. O pai com aquele brilho nos olhos que já custará a ela uma coleção de aborrecimentos. Ainda assim, sentou-se. Não por submissão, mas por curiosidade. Ela tinha um fraco por desmontar castelos de areia, e o pai sempre construía os dele na maré alta. "Tenho, mas que seja um minuto literal", respondeu, com aquele humor seco que fazia as pessoas pensarem que ela estava brincando quando, na verdade, estava salvando a própria paciência. Ele então apresentou o plano como quem descobre a penicilina. Falou do fazendeiro Álvaro, da fortuna, da solidão do homem, da suposta necessidade de uma boa moça por perto para trazer alegria ao lar. Pintou um quadro onde Helena aparecia como peça nobre num tabuleiro que ele, estrategista de bolso, saberia mover. Nessa paisagem, o pai era um tutor vigilante, Helena uma jovem de coração aberto, e Álvaro um senhor grato pela chance de se encantar novamente. O quadro inteiro merecia moldura de pura ironia. Helena ouviu até o fim, porque o espetáculo merecia aplauso técnico. Quando ele terminou, ela inspirou fundo, como quem prepara uma pipa antes do vento forte. "Então, se entendi, sua solução para as nossas contas é me colocar como noiva de um senhor milionário que, por coincidência, tem terras, gado e advogados. Tudo isso porque você acredita que a felicidade de um homem viúvo mora na minha assinatura de casamento. A matemática é curiosa." O pai sorriu, confiante, como quem acaba de resolver um quebra-cabeça infantil. "Não é só sobre dinheiro. É sobre futuro, estabilidade. Você merece conforto. E seu velho pai, que nunca teve nada, merece ver a filha bem amparada." A palavra amparada caiu na mesa com o peso de um ferro de passar. Helena viu ali o nó do novelo, o pai vestindo sentimentalismo para vender um projeto de conveniência. Ela, que sempre teve o radar calibrado para chantagem emocional, não comprava panfletos, muito menos imóveis que não conhecia. "Eu mereço decidir", disse, com doçura que tinha pontas. E, já avisando, minha resposta é não. O pai, que não trabalhava com negativas quando o assunto era sonho fácil, sorriu de novo, mas agora o sorriso tinha rachadura. "Pense com carinho. Álvaro é respeitável, um homem de valor. Não é um qualquer." Helena pensou. Em 2 segundos. Concluiu o óbvio: respeito não se mede em hectares. Valor não se soma em bois. E carinho não se terceiriza. Eu pensei. Não. Ele respirou fundo, e o fundo veio com lembranças antigas. A infância de Helena tinha sido manual de sobrevivência com ilustrações. Ela aprenderá cedo a distinguir promessa de obrigação, ajuda de dívida, cuidado de controle. O pai alternava carências e espertezas como quem muda de canal. Nunca foi bruto a ponto de ferir, nem generoso a ponto de sustentar. Sempre esteve no quase. Quase pai, quase parceiro, quase honesto. E agora quase empresário de casamentos. "Helena, eu sou seu pai", disse, com aquela carta que os pais puxam quando a conversa ameaça escapar da coleira. "Eu quero o melhor para você." Ela olhou para as mãos, uniu os dedos, esticou o pescoço, como quem aquece a voz antes de cantar algo afinado. "Você quer o melhor para as contas. E, a propósito, a minha mão não está à venda."
Isso ficou no ar como aviso de continuidade. O pai, percebendo que o minuto havia estourado, recorreu a um último truque. Exaltou a solidão de Álvaro, o coração frio de quem perdeu a esposa, o vazio da casa grande onde até os quadros pareciam suspirar. Pintou o fazendeiro como um homem que precisava de companhia tanto quanto precisava de sucessão. Helena ouviu de novo. Teve vontade de dizer: você confundiu novela com vida real. Em vez disso, ficou em silêncio. O silêncio dela sempre foi um palco onde a verdade entrava sem pedir aplauso. Nos dias seguintes, o pai vestiu o papel de gerente do impossível. Fez visitas casuais à mercearia onde o administrador de Álvaro costumava aparecer, puxou conversa com o veterinário que atendia as fazendas, multiplicou o assunto em cada esquina. A cidade pequena, sempre pronta para servir fofoca como sobremesa, começou a mastigar a ideia. Em menos de uma semana, já havia quem calculasse o enxoval de Helena e quem apostasse quantas cabeças de gado virariam presente de casamento. O povo é criativo quando o assunto é a vida alheia. Helena seguiu trabalhando, respondendo a boatos com a mais eficaz das armas: bom humor pontiagudo. Quando a vizinha comentou que o coração de Álvaro precisava de calor, ela sentiu e perguntou se a vizinha estava oferecendo um cobertor. A mulher riu, confusa, e desistiu. Não havia defesa melhor do que um golpe de graça. Mas o pai não desistia. Na semana seguinte, arranjou uma aproximação oficial. O administrador de Álvaro, um sujeito de fala curta e olhar comprido, apareceu na casa deles para uma conversa, na companhia de um advogado magro que parecia saber contar até o infinito e voltar. O administrador foi direto. Disse que Álvaro, de fato, considerava a possibilidade de casamento, mas que não abria mão de ordem e proteção. Haveria um contrato. Um pacto claro, sem segredos, que protegesse patrimônio, sucessão e paz. O pai sorriu, acenou, agradeceu, como quem escuta uma bênção. Helena, que não tinha sido consultada até aquele minuto, cruzou os braços e, com elegância ferina, pediu para ver o tal contrato. O advogado abriu a pasta. O papel tinha o perfume ácido do profissionalismo, cláusulas secas, linhas bem desenhadas, nenhum vestibular de sentimentalismo. Estava tudo lá. Em caso de separação pedida por ela, absolutamente nada. Em caso de separação pedida por ele, condições específicas, providências, uma compensação moderada e razoável. Em caso de falecimento de Álvaro, regras sobre usufruto, doações já previstas a netos e sobrinhos, uma arquitetura financeira que lembrava barragem bem feita. Por ali, só passava o que era para passar. Helena leu como quem lê boa literatura, devagar, saboreando significados. O pai, nessa hora, já comemorava mentalmente uma herança imaginária. O administrador observava em silêncio, e o advogado, impassível, explicou termos técnicos com clareza de quem abre janela. Ao fim, o advogado perguntou, sem floreios: a senhorita tem objeções? Ela sorriu de lado, aquele sorriso que é quase parêntese, e respondeu com a precisão de uma flecha: tenho muitas, mas não contra o contrato. A única objeção real é contra a palhaçada de me venderem como solução de dívidas. Mas disso eu trato depois. O papel, esse aqui, está perfeito. O pai engasgou com a própria saliva. Percebeu tarde demais que o contrato era cerca que separava sonho de realidade. Helena, com uma calma teatral, pegou a caneta que o advogado ofereceu. Antes de assinar, olhou para o pai. Ali, em um segundo, passou a infância, os nãos engolidos, as horas trocadas por promessas, as desculpas em dia de cobrança. E decidiu. Assinou. Não por submissão. Por estratégia. A cidade, claro, comprou ingresso para esse espetáculo. Em poucos dias, começaram as visitas inocentes com bolos, tapinhas nas costas e conselhos que ninguém pediu. Álvaro, que até então permanecerá como figura de retaguarda, finalmente apareceu. Chegou de chapéu, botas limpas, postura ereta de quem já dançou com a própria biografia e sabe o ritmo do próprio nome. Ele não era o ogro do folclore, tampouco o príncipe das promessas fáceis. Era um homem que perderá uma esposa e aprenderá a domar o tempo com trabalho. Ao ver Helena, não tentou florear. Pediu que se sentassem. Falou do que achava bonito numa vida: honestidade, conversa curta, riso fácil, respeito por si mesmo. Ele não precisava de um enfeite para a varanda. Precisava de uma parceira que não mentisse para o espelho. Helena escutou. E pensou algo que não disse em voz alta: nenhum contrato no mundo segura duas pessoas que sabem conversar, e nenhum buquê tapa o buraco de quem se vende. O pai, porém, estava alheio a qualquer nuance.
Viu Álvaro, viu as terras, viu a casa grande, viu o futuro com a alegria ansiosa de quem escolhe um cavalo vencedor sem saber de corrida. Ele já vivia num amanhã onde os problemas tinham se dissolvido num brinde imaginário. Na despedida, Álvaro foi respeitoso. Disse que faria o que prometera: ordem, contrato e, se houvesse espaço, quem sabe, companhia real. Não forçaria nada. Não compraria ninguém. Ela poderia recusar sem maldição, aceitar sem dívida, seguir sem correntes. O pai agradeceu como quem recebe um carro. Helena agradeceu como quem ganha um diálogo raro. Quando a porta fechou, o pai transformou a sala num palanque. Você viu? Disse, exultante. É a chance da sua vida. Nós vamos sair dessa. Nós. Helena sempre prestou atenção aos pronomes. O plural aparecia quando era conveniente. Nas contas do dia a dia, o singular sempre recaiu sobre ela. Na alegria projetada, de repente todos eram sócios. Eu vi, ela respondeu. Vi um homem sério. Vi um contrato sério. Vi que, qualquer que seja a decisão, ela será minha. E viu aquele trecho sobre separação? Se eu pedir, eu não fico com nada. O pai deu de ombros com uma alegria distraída. Ninguém está pensando em separação. Para que pensar em coisa ruim? Porque pensar faz parte do pacote de ser adulto. E Helena era uma adulta com gosto por manual de instruções. Mas economizou palavras. Sabia o valor do silêncio. Nos dias seguintes, a cidade se ocupou das suas versões. Havia quem jurasse que Álvaro queria casar por solidão. Havia quem garantisse que era por conveniência. Havia quem recitasse, em mesa de jantar, as cláusulas do contrato como se fosse salmo. A verdade resistia firme, a decisão cabia a Helena, e o contrato estava de pé como poste em beira de estrada. O pai, mais ansioso que mendigo à porta de padaria, insistia em organizar detalhes, como se a vida fosse um buffet onde se escolhe destino no cardápio. Até que chegou o dia em que Helena precisou colocar ordem nos próprios pensamentos. Foi caminhar sozinha, sem torcida, sem conselho de corredor. À tarde tinha aquela luz que ajeita tudo. Ela pensou no pai, na infância que leu, nas contas que pagou, nas vezes em que cedeu, nos atalhos que recusou. Pensou também em Álvaro, na honestidade daquela conversa, no contrato sem firula, na possibilidade remota de construir algo que não fosse comércio. E então decidiu algo muito simples. Se havia uma ponte entre dignidade e estratégia, era por ela que passaria. Assinar o contrato não a diminuíra. A ameaça estava em assinar a própria vontade fora do papel. Essa, sim, ela não cederia. Voltou para casa com um plano que não tinha fogos, só lógica. Não ficaria noiva por desespero do pai, nem diria não para contrabandear heroísmo. Diria sim para si mesma. Tudo aconteceria no seu passo, no seu modo, na sua medida. Se houvesse casamento, seria por uma conversa que honrasse ambos. Se houvesse separação, que fosse pela porta da frente, sem espetáculo. E se houvesse futuro, que não chegasse pelas mãos trêmulas de um oportunista. Acontece que a vida é uma artista teimosa. Na manhã seguinte, o pai acordou com a solução pronta, como sempre faz quem não tem paciência para ouvir. Ele decidiu que Helena deveria pedir a separação no primeiro deslize, na primeira discordância, na primeira hora de silêncio. Um pedido rápido, uma saída limpa, um lucro imaginado. Era a matemática mais torta que a cidade já viu. Ele chamou Helena à cozinha novamente. O cheiro de café antigo já era tradicional, quase hino nacional daquelas conversas. Precisamos combinar, começou ele. Você casa, e no primeiro sinal, pede separação. Melhor ainda, pede logo. Diz que não deu, que é melhor cada um seguir. Ele é bom, vai querer paz. Pronto. A gente resolve tudo com calma depois. Gente, de novo. Helena olhou o relógio, não para ver a hora, mas para cravar na memória esse instante de absurdo. O pai desenhara um triângulo sem ângulos, casamento, separação e lucro, tudo na mesma frase, como se dignidade fosse moeda de troca. Ela respirou fundo e sorriu. Não o sorriso dócil de quem aceita, mas o sorriso polido de quem compreendeu a comédia e se prepara para virar a mesa sem derrubar a porcelana. Certo, disse ela, quase gentil. Então eu pedi para ler o contrato por curiosidade, mas agora vejo que foi por previdência. Quando eu pedir separação, eu fico com nada. Lembra? O pai empalideceu um tom. Ainda tentou improvisar. Isso se aplica em casos específicos. Deve ter alternativa, uma nota, uma coisa escondida,
advogados gostam de letras miúdas. Helena apontou para o papel sobre o aparador, perfeitamente dobrado. Letras grandes, pai. Claras. Se eu pedir, eu fico com nada. Eu assinei. E, a propósito, eu não concordei em ser a escada de ninguém. O silêncio que se seguiu não foi dramático. Foi pedagógico. Ali, enfim, o pai percebeu que construíram um castelo com baralhos emprestados. Ficou furioso, não contra o próprio plano mirabolante, mas contra a filha que não topava ser sócia de ilusão. Perguntou se ela era tola, como quem tenta forçar o mundo a caber numa frase. Tola? Repetiu Helena, com calma fria. Tolo foi você, pai, por acreditar que ficaria rico às minhas custas. Ele não respondeu. Quando a mentira encontra um não, ela sempre perde a voz. E foi assim, como quem vira a página, que Helena encerrou o capítulo mais conveniente do projeto do pai. Faltava ainda a cidade, os convites, o administrador atento, o advogado magro e, mais adiante, o próprio Álvaro, com suas reservas e suas surpresas. Faltava um encontro que ela não esperava, e um neto do fazendeiro que não estava no mapa do pai, mas estava no mapa do destino. Faltava o momento em que um testamento escrito com cabeça e coração fatiaria a fortuna de forma tão metódica quanto justa. Faltava a vida, que gosta de aplicar ironias como jardineiros plantam mudas, com paciência. Por ora, havia somente Helena no corredor, de frente para o espelho do armário, ajustando o cabelo como quem ajusta ideias. No reflexo, ela reconheceu a própria coluna vertebral. Não há de osso, há outra, a moral. E essa, como se sabe, não se dobra por boleto nem por palanque. Ela sorriu para si mesma, não de vaidade, mas de consentimento. Estava pronta para o que viesse. Inclusive para a parte engraçada da tragédia, ver a ganância tropeçar nos próprios cadarços. E, já que estamos aqui para contar sem floreio, o destino começou a se mexer no mesmo instante. O telefone tocou. Do outro lado, a voz do administrador. Queria marcar uma conversa formal na fazenda. Álvaro desejava receber Helena com calma, conversar, acertar expectativas e, se tudo fizesse sentido, avançar. Nada de cenas, nada de pressa. Um convite que parecia simples, e era. Helena aceitou. Não por obediência à novela que o pai tentava produzir, mas por respeito à própria curiosidade. Ela não tinha medo de dizer sim para um diálogo, nem medo de dizer não para um altar. Esse equilíbrio, aliás, era seu patrimônio mais valioso. E ninguém precisou assinar. A casa silenciou após a ligação. O pai tentou sondar, como quem procura moeda no sofá. E então que eu vou conhecer melhor o homem com quem você quer me ver casada. Eu quero ver se ele fala com as pessoas olhando nos olhos, se trata os empregados pelo nome, se escuta antes de responder. E quero saber se a risada dele sai fácil. O resto é barulho. O pai não entendeu. A ambição é míope. Helena foi arrumar a bolsa. Escolheu um vestido de tecido firme, que não voa com a primeira ventania. Prendeu o cabelo para não esconder o rosto. Colocou um par de brincos discretos, e o bom humor, como sempre, no bolso da frente. O caminho até a fazenda seria longo o suficiente para organizar os últimos pontos. E, entre o portão e a sala, o mundo começaria a cair no seu devido lugar. Que ninguém se engane, ela não estava indo a um leilão, nem a um resgate, nem a uma armadilha. Estava indo a uma conversa. E conversa, quando é boa, não pede autorização para mudar o enredo. A fazenda do Sr. Álvaro era do tamanho das ilusões do pai de Helena, enorme, espalhada, e com cercas tão bem alinhadas que davam até inveja de ver. O portão de ferro se abria lentamente, rangendo você está entrando em outro mundo, e estava mesmo. Era um mundo onde o tempo andava de botas, os galos tinham pontualidade britânica, e a grama era parada com disciplina militar. Helena chegou pontualmente, porque quem tem dignidade chega no horário até para o próprio desastre. Vestia-se com sobriedade elegante, como quem respeita o anfitrião, mas sem abrir mão do humor ácido que sempre levava na bolsa junto com o batom. O motorista, um senhor calado, a conduziu até a casa principal, uma construção antiga, imponente, daquelas que carregam memórias e poeira em proporções iguais. Na varanda, o fazendeiro Álvaro a esperava, sentado em uma cadeira de balanço que devia ter visto mais verões do que qualquer mortal. Ele usava chapéu, camisa branca de algodão e aquele olhar de quem não tem pressa para nada, mas também não gosta de ser enganado. Ao seu lado, uma bandeja de chá e biscoitos, e um cão dormindo, que claramente não se importava com o drama humano prestes a acontecer. Senhorita Helena, disse ele,
levantando-se com uma cortesia que já não se fabrica. Seja bem-vinda. Sente-se, por favor. Helena agradeceu e se sentou. Sorriu com aquele ar de quem está disposta a jogar o jogo, mas com as cartas viradas para cima. Fico feliz em conhecê-lo, Sr. Álvaro. Ou devo chamá-lo de futuro marido de novela? Ele soltou uma risada curta, meio rouca, meio divertida. Pode me chamar de Álvaro. E se formos falar de novela, que seja daquelas com final feliz, respondeu, com ironia disfarçada de sabedoria. A conversa começou leve, mas logo descambou para os motivos do casamento. Álvaro, direto como toda pessoa que já teve tempo de sobra para enrolação e desistiu dela, explicou que não buscava amor juvenil nem aventuras tardias. Queria alguém com quem pudesse dividir a rotina, a casa e talvez a paciência. E, claro, alguém que entenda que não há fortuna que compre sossego, completou, olhando nos olhos dela. Helena assentiu, fingindo neutralidade, mas por dentro pensou, pelo menos um dos dois tem noção. O pai, que tivera o desplante de acompanhá-la até ali, observava a conversa como quem assiste a um leilão. Se pudesse, levantaria a plaquinha a cada frase do fazendeiro. Quando Álvaro mencionou estabilidade, o pai sorriu. Quando falou em contrato, o pai quase aplaudiu. E quando o fazendeiro explicou que a esposa teria tudo, desde que o casamento se mantivesse por vontade genuína, e não por conveniência, o pai fingiu tossir para disfarçar o desespero. E o contrato, Sr. Álvaro? Perguntou o pai, com a curiosidade sutil de um lobo à mesa do jantar. Já está pronto, respondeu o fazendeiro, calmo, sorvendo o chá. É simples, se a separação partir dela, ela sai sem nada. Se for minha decisão, garantirei o necessário. Justiça, não caridade. O pai engoliu seco, mas disfarçou. Helena, por outro lado, relaxou na cadeira. O contrato que o pai tratava como armadilha era, para ela, um bilhete de liberdade. Nenhuma fortuna valeria mais que o poder de dizer não quero mais sem se sentir devedora. Acho justo, disse, cruzando as pernas com tranquilidade. A honestidade deveria ser o primeiro item em qualquer dote. Álvaro sorriu, genuinamente surpreso. Estava acostumado com moças que disfarçavam ambição sob sorrisos forçados, mas aquela menina tinha a língua afiada e o olhar limpo. Ele gostava disso. O pai, ao perceber que não estava conseguindo dirigir o teatro, resolveu improvisar. Helena é uma moça de princípios, Sr. Álvaro. Sempre respeitou os mais velhos. Helena engasgou com o chá e tossiu de leve. Principalmente quando os velhos não tentam me vender, retrucou, seca, limpando os lábios com guardanapo. O silêncio que se seguiu foi digno de novela mexicana. Até o cão abriu um olho, curioso com o desfecho. Álvaro não riu, mas também não se ofendeu. Pelo contrário, parecia estar testando Helena com cada frase, e ela passava em todas as provas. Gostei de você, menina. Você fala o que pensa. Isso vale mais que metade dos bois do pasto. Ainda bem, respondeu ela, porque bois eu não pretendo contar, só ideias. O pai fingiu rir, nervoso. E foi nesse clima de duelo elegante que o jantar foi servido. Os dias seguintes correram rápidos. A cidadezinha respirava fofoca como quem respira oxigênio. Os vizinhos cochichavam, as comadres torciam para o casamento milionário, e o pai já falava em comprar terno novo. Helena observava tudo com o mesmo interesse de quem vê formigas carregando migalhas, útil para distração, inútil para o futuro. Quando o contrato foi oficialmente assinado, o fazendeiro mostrou novamente o documento. Helena leu, entendeu cada linha e assinou sem tremer a mão. O pai, atrás dela, suava como quem acabava de hipotecar a alma. Pronto, disse o fazendeiro, agora estamos legalmente amarrados e emocionalmente livres. Se quiser desistir, faça-o antes da festa. Helena riu baixo. Desistir, não. Mas também não espere juras de amor eterno em 3 dias. Justo. Respondeu ele. O amor é como safra, planta-se com tempo, não com impulso. Foi a primeira conversa sincera que ela teve em muito tempo. O casamento aconteceu em cerimônia discreta, sem pompa, mas com uma plateia imaginária de curiosos atrás das janelas. O pai de Helena vestia orgulho e ganância ao mesmo tempo, uma combinação que não cai bem em ninguém. Ela, por outro lado, usava um vestido simples e elegante, sem véu, sem brilho exagerado, mas com aquele olhar de quem diz: estou fazendo isso por mim, não por vocês. Durante o brinde, o pai tentou discursar. Álvaro, educado, deixou. O homem falou de família, de união, de fé e de planos grandiosos para o futuro.
Helena revirou os olhos e tomou um gole generoso de champanhe. Planos grandiosos, pai? Cochichou ela, ao passar por ele. Espero que esteja incluindo pagar o padeiro da esquina. O velho fingiu não ouvir. Álvaro, porém, ouviu. E riu, alto, sem disfarce. Sua filha tem humor, disse ele. Isso vai me manter vivo por mais uns 10 anos. Ou matar de susto, respondeu Helena, divertida. O tempo passou e, para surpresa de todos, inclusive dela mesma, o casamento foi pacífico. Álvaro tratava Helena com respeito, nunca levantava a voz, e até parecia se divertir com o jeito mordaz dela. Ele não a tratava como um troféu, mas como igual. O pai, por outro lado, estava impaciente. A fortuna não chegava, o genro não oferecia negócios, e Helena não pedia nada. Para ele, era um pesadelo travestido de calmaria. Até que um dia, o fazendeiro convidou o sogro para uma conversa em particular. Eu gosto da sua filha, disse Álvaro. É uma moça inteligente, não se vende por pouca coisa. Isso é raro. Mas percebo que o senhor não está confortável com o casamento. Há algo que o incomoda? O pai, suando como tampa de panela, tentou disfarçar. Imagina, senhor Álvaro. Só quero o bem de todos. O bem, repetiu o fazendeiro, costuma ser o disfarce favorito da ganância. O pai riu amarelo. Álvaro não. Helena, que ouvirá metade da conversa por acaso, não por curiosidade, mas por pura coincidência, e uma leve inclinação para estar onde as coisas acontecem, entendeu que aquele homem via mais do que deixava transparecer. Naquela noite, o fazendeiro adoeceu. Nada grave, apenas cansaço, mas o suficiente para fazer o pai começar a farejar herança como o cachorro no mato. Helena, com paciência de santa e sarcasmo de demônio, cuidou do marido com calma. Achei que eu me casaria com um velho rabugento, disse ela, preparando o chá. Mas ganhei um parceiro que respeita meu humor milagre, hein? E eu achei que teria uma esposa mimada, respondeu ele, sorrindo fraco. Ganhei uma língua ferina que me diverte mais que o rádio. E riram juntos, coisa que não acontecia entre eles e o pai dela nem nos melhores dias. Alguns meses depois, Álvaro se recuperou e fez algo que ninguém esperava. Chamou o advogado, o neto e Helena para uma reunião na biblioteca. O neto, um rapaz de uns 30 anos, elegante e de sorriso sincero, era o tipo de pessoa que parecia ter herdado apenas o que prestava do avô, a sagacidade, o humor e a calma. Helena, começou Álvaro, eu fiz um novo testamento. O pai, que se intrometeram na reunião com a sutileza de um rinoceronte, arregalou os olhos. Testamento? Mas o senhor está ótimo! Exclamou, disfarçando o susto. É por isso mesmo, respondeu o fazendeiro. Gosto de organizar as coisas quando ainda posso rir delas. Helena cruzou os braços, observando em silêncio. O que o senhor decidiu? Perguntou, curiosa, embora já imaginasse que viria drama. Decidi deixar boa parte das terras para você, Helena. E o restante, para meu neto, Gabriel. Vocês dois têm algo em comum, a cabeça boa e o coração firme. E, fez uma pausa dramática, gostaria que vocês cuidassem juntos disso tudo. O pai quase caiu da cadeira. Helena levantou uma sobrancelha, desconfiada. Juntos? Repetiu, seca. Isso soa mais como uma sociedade rural do que um casamento. O neto, Gabriel, sorriu. Ter que encontrar sua própria colheita. Silêncio absoluto. O velho tentou protestar, mas o fazendeiro não deu espaço. Eu avisei desde o início. Ganância é uma praga que destrói o campo antes mesmo da seca. Helena ergueu a taça mais uma vez. Um brinde ao aprendizado, então. Pena que alguns só aprendem quando o chão já está nu. Gabriel brindou junto. Álvaro riu. O pai saiu, sem brinde, sem herança e sem honra. Nas semanas seguintes, a vida tomou um rumo novo. Helena passou a trabalhar lado a lado com Gabriel, e a convivência começou a ganhar contornos de algo mais. O sarcasmo dela e a paciência dele formavam uma dupla improvável, mas perfeita. Certa vez, enquanto conferiam documentos, ele disse: Meu avô tem razão. Você fala demais, mas fala certo. Cuidado, respondeu ela. Concordar comigo costuma ter efeitos colaterais. Tipo o quê? Você acaba gostando. Ele a olhou por um instante, e ambos riram de verdade, sem ironia. A casa grande, antes silenciosa, agora vivia cheia de risadas, conversas e o som do cachorro latindo atrás das galinhas. O fazendeiro assistia de longe, satisfeito, e o pai de Helena?
Bom, o pai agora morava na antiga casinha dos fundos da cidade, vendendo quinquilharias e reclamando da vida. De vez em quando, alguém o via no bar dizendo: se não fosse aquele contrato maldito, eu seria rico. E os outros riam, porque sabiam que, naquele caso, o contrato não tinha sido maldito, tinha sido justo. Helena, com a ironia de sempre, dizia que a justiça tarda, mas quando chega, vem de salto alto e com taça de vinho na mão. E quando Álvaro finalmente partiu, meses depois, deixou tudo conforme o testamento. A fazenda, o gado, os investimentos, tudo nas mãos de Helena e Gabriel. Ela olhou o documento final e soltou um riso discreto. No fim, o contrato que o papai tanto temia foi o que me salvou. Gabriel colocou a mão sobre a dela e respondeu, tranquilo. E o que nos uniu? Ah, não se empolgue, disse ela, fingindo desdém. Eu ainda sou péssima em dividir poder. Ótimo! Eu sou bom em negociar. E o riso dos dois ecoou pela varanda, junto com o vento que batia nas cortinas e parecia aplaudir o espetáculo da vida. Helena aprendeu que às vezes a vingança mais elegante é o sucesso bem vivido, e que o destino, quando quer rir, tem um humor melhor do que qualquer roteirista. O tempo, como sempre, fez o que sabe fazer de melhor. Passou. A fazenda floresceu, o humor de Helena também, e até o velho Álvaro, anticético com tudo que respirava modernidade, acabou rendido ao charme debochado da nora que ele mesmo escolhera sem planejar. Enquanto isso, na cidade, o pai de Helena era a versão viva da ironia. O homem que sonhara com riquezas agora vivia num quarto apertado, sobrevivendo de promessas e cafezinhos fiados. Pedia fiado até pro padeiro, que já nem anotava mais, só suspirava e balançava a cabeça, como quem diz, a ganância tem digestão lenta. A cada vez que via o nome da filha estampado nos jornais locais, Helena e Gabriel ampliam produção da fazenda, casal rural inova com tecnologia sustentável. Ele tinha um espasmo de raiva que quase podia ser confundido com arrependimento. Quase. Mas Helena, diferente do pai, não cultivava rancores. Cultivava ironia e sarcasmo. E, curiosamente, uma vontade crescente de ver o passado virando piada. O relacionamento com Gabriel floresceu de forma natural, quase involuntária. Ele era o contraponto perfeito para o humor dela, equilibrava sem tentar apagar. Helena zombava dele sempre que podia, claro. Você é tão certinho, dizia ela, provocando. Dá vontade de te bagunçar só para ver o que acontece. E você é tão imprevisível, respondia ele, paciente. Dá vontade de te organizar só para sobreviver. Os dois riam. E o riso deles virou rotina. Um dia, Gabriel, cansado de enrolação, falou com a franqueza dos que não têm medo de um não. Casa comigo de verdade, Helena. Sem contrato, sem papelada de fazendeiro, só nós dois. Ela riu, inclinou a cabeça e respondeu. Você tem certeza? Eu venho com sarcasmo, ironia e um senso de humor que ofende até planta. Tenho. E eu venho com paciência e dinheiro suficiente para bancar seus surtos. Então tá combinado. Só não vá fazer testamento me deixando na metade. Metade é para gananciosos. Tudo é para quem eu confio. Helena sorriu. Não aquele sorriso protocolar, mas o sincero, o mesmo que ela raramente mostrava. E, naquele instante, entendeu que finalmente tinha encontrado alguém que não queria dela nada além do que ela era. O casamento foi tudo o que o pai dela sempre quis, só que sem ele. A cerimônia foi realizada na fazenda, ao ar livre, entre flores, risos e olhares sinceros. Gabriel esperava no altar com o mesmo sorriso tranquilo de sempre, enquanto Helena chegava em um vestido elegante e simples, a personificação da ironia triunfante. Casar-se por amor depois de ter sido empurrada ao altar por interesse. Os convidados cochichavam. Alguns por inveja, outros por puro fascínio. E, entre eles, escondido atrás de uma árvore, estava ele, o pai, com o terno amarrotado e o olhar perdido. Tentou entrar, mas foi barrado pelo segurança da fazenda. Desculpe, senhor, disse o segurança. Lista de convidados. Mas eu sou o pai da noiva. Exclamou, indignado. O segurança olhou a prancheta. Não está na lista. Deve ter sido um engano. Helena, do altar, viu a cena. Por um instante, o passado ameaçou apertar-lhe o peito. Mas a lembrança de tudo que aquele homem fizera, e deixará de fazer, devolveu-lhe o controle. Virou-se para Gabriel e sussurrou. Ele veio. Quer que eu mande chamar? Não. Deixa ele assistir de longe. É bom que aprenda que felicidade alheia não se compra. E seguiu sorrindo.
Durante a festa, os discursos foram inevitáveis. Álvaro, já mais fraco, fez questão de levantar-se e dizer algumas palavras. Quando conheci Helena, começou ele, apoiado em Gabriel, achei que era uma menina geniosa. E era mesmo. Mas foi esse gênio que manteve esta casa de pé. Ela me ensinou que o valor das pessoas não está em contratos, mas em caráter. Aplausos. Helena fingiu modéstia, abanando a mão como quem diz imagina, mas os olhos brilhavam de orgulho. O pai, do lado de fora, assistia de longe. Através da cerca, via a filha rir, dançar e brindar. E cada gargalhada dela era uma pequena sentença contra a própria ganância. Quando a festa terminou, Helena se aproximou da cerca. O pai ainda estava lá, parado, olhando para o chão. Achei que fosse fugir antes do bolo, disse ela, cruzando os braços. Ele levantou o rosto, surpreso. Eu só queria ver. Viu? Agora pode ir. Você me odeia tanto assim? Eu não te odeio, pai. Eu só aprendi a não esperar nada de quem me vendeu. Ele tentou argumentar, mas ela levantou a mão, pedindo silêncio. Eu não te desejo o mal. Só não quero mais te carregar no meu roteiro. Você teve sua chance de ser pai. Preferiu ser sócio. As palavras bateram forte. Mas eram justas. Helena respirou fundo e completou. Sabe o que é mais engraçado? No fim, o casamento que você planejou por interesse me deu tudo o que eu queria. Só não te deu nada. Virou as costas e voltou para a festa. O pai ficou parado, mudo, como quem finalmente entende que a piada da vida sempre tem um retorno. Nos meses seguintes, a fortuna cresceu, a fazenda prosperou e Helena descobriu que é rir de verdade, não o riso sarcástico de defesa, mas aquele que nasce da leveza. Às vezes, enquanto caminhava pelos campos ao entardecer, pensava no pai e dizia, só para si. Burro foi ele. Eu só assinei o contrato. E o vento, cúmplice, levava a frase pelos pastos, espalhando como um lembrete universal. Quem tenta usar os outros para enriquecer acaba sendo usado pela própria ambição. No final do ano, um jornalista local publicou uma matéria intitulada De casamento por interesse a Império Rural, a mulher que transformou ironia em fortuna. Helena leu a reportagem e soltou uma risada. Ironia em fortuna. Mal sabem que o segredo é o contrário. Foi a fortuna que me deu o direito de rir. Gabriel, ouvindo, abraçou-a por trás. E o direito de mandar no mundo. Calma, disse ela. Ainda não mando no mundo, só na fazenda. Mas o mundo que se cuide, porque o sarcasmo é fértil. E o pôr do sol daquela tarde pareceu aplaudir. Enquanto isso, na cidade, o pai dela, agora idoso e sem ilusões, passava as tardes sentado na praça, observando as crianças brincarem. Certa vez, alguém perguntou se ele conhecia a famosa Dona Helena da fazenda. Ele suspirou e respondeu: Conheço. É minha filha. A mulher mais inteligente que já me desmascarou. E, pela primeira vez em muitos anos, sorriu, não de alegria, mas de rendição. Na fazenda, Helena brindava com Gabriel e os amigos o sucesso da colheita. Ao contrato, disse ele, erguendo a taça. E a ironia, completou ela. A única herança que o meu pai realmente me deixou. Riram juntos. O vento soprou entre as árvores, e o som do riso dela ecoou como uma nota final. O destino, caprichoso como sempre, encerrou o espetáculo com seu toque preferido, justiça poética. A vida, com seu senso de humor infalível, fez questão de encerrar aquela história com estilo, um pouco de tragédia, um toque de ironia e uma pitada de justiça bem servida. Helena, agora uma mulher realizada, administrava a fazenda com pulso firme e língua ainda mais afiada. Gabriel dizia que ela comandava como um general, mas com charme suficiente para fazer até o sol obedecer ao seu relógio. O pai, por outro lado, vivia o oposto do glamour. A ruína financeira o deixará com mais dívidas do que dentes, e a solidão, que sempre acompanha os que apostam alto e perdem feio, era agora sua única companheira fiel. De vez em quando, aparecia alguém na porta da fazenda dizendo: Tem um homem lá fora pedindo para falar com a senhora, diz que é seu pai. Helena suspirava, olhava para o relógio e respondia: Diz para ele que a filha dele foi vendida há anos e nunca recebeu o pagamento. Mas naquela manhã, diferente das outras, ela resolveu recebê-lo. Não por saudade, e sim por curiosidade, aquela curiosidade fria de quem quer ver até onde a decadência humana pode chegar. O pai entrou hesitante, com roupas gastas e olhar cansado. O sarcasmo natural de Helena, que geralmente surgia antes do bom dia, deu lugar a um silêncio avaliador.
Ele parecia menor, encolhido, desbotado. Era o retrato perfeito do que a ganância faz quando passa da validade. Veio vender outra filha, pai? Perguntou, por fim, sem levantar os olhos dos papéis. Ele engoliu em seco. Não, Helena, eu vim pedir ajuda. Ela levantou o olhar, arqueou uma sobrancelha e respondeu num tom doce como vinagre. Aí está uma novidade. Ele tentou se justificar, balbuciando entre tropeços de arrependimento. Eu errei, eu sei. Mas estou velho, doente. Não tenho ninguém. Helena cruzou os braços. Engraçado. Quando eu disse que não tinha ninguém, o senhor respondeu que eu tinha um contrato. E agora? Onde está o seu? O homem abaixou a cabeça, incapaz de encarar o próprio reflexo naquela filha que agora o olhava de cima, não por arrogância, mas por merecimento. Eu não tenho mais nada, confessou, nem casa, nem dinheiro. Ela caminhou lentamente até ele, os saltos ecoando no chão como martelos de sentença. Pois é, a vida tem dessas. Quando a gente assina acordos com a ganância, o preço vem com juros. Ele chorou. E ela, que nunca teve gosto por lágrimas falsas, apenas pegou um lenço da mesa e o estendeu. Limpe isso. Choramingar não combina com o senhor. Você vai me deixar morrer na rua? Perguntou ele, num tom quase teatral. Helena respirou fundo e respondeu com uma serenidade cortante. Não, pai. Eu não vou te deixar morrer na rua. Eu vou te deixar viver o suficiente para entender o que fez. A vida ainda é o melhor castigo. Ele tentou falar algo, mas a voz se perdeu. Helena virou as costas, foi até uma gaveta e retirou um envelope. Aqui, disse, entregando. Uma ajuda modesta, para não dizer que sou má filha. Mas não confunda com reconciliação. Isso é pagamento retroativo pelo aluguel da minha infância. O pai abriu o envelope e encontrou algumas notas, o suficiente para sobreviver, mas longe de qualquer luxo. Obrigado, Helena, murmurou, sem força. Ela respondeu sem piedade. Guarde o obrigado pro confessionário. Eu aceito apenas silêncio. Depois que ele saiu, Helena ficou um tempo parada na janela, observando o carro do caseiro levando o pai embora pela estrada de terra. Não sentiu culpa. Sentiu paz. E paz, para quem passou a vida negociando dignidade, é o luxo mais caro que existe. Gabriel apareceu logo em seguida, trazendo 2 taças de vinho. Você está bem? Perguntou, com aquele cuidado manso que só ele tinha. Estou. Respondeu ela, sem hesitar. Acabei de fechar a última pendência do passado. E não doeu? Doeu, mas já cicatrizou. Eu só precisava ver o saldo final. Ele sorriu. E o saldo? Positivo. Respondeu ela, erguendo a taça. Ganhei um marido decente, uma fazenda próspera e a liberdade de rir do meu pai sem culpa. Brindaram. Meses depois, uma notícia chegou pela rádio local. O pai de Helena havia falecido. Sem alarde, sem herança, sem despedida. Apenas um homem solitário, engolido pela própria teimosia. Helena ouviu a notícia em silêncio. Gabriel, ao lado, esperava alguma reação, mas ela apenas desligou o rádio e disse: a vida fez o que eu não precisei fazer. E voltou ao trabalho, como quem entende que certas vinganças funcionam melhor quando a gente não mete a mão. Os anos passaram, e o nome de Helena virou sinônimo de respeito. A fazenda prosperou, o gado multiplicou, e o humor ácido dela se transformou em marca registrada. Era querida, admirada e, claro, temida. Quando jovens funcionárias perguntavam como ela havia conseguido tanto, ela respondia sempre com a mesma ironia. Evitem 2 tipos de homem, o que promete amor eterno e o que promete herança rápida. Riam, claro. Mas ela falava sério. Certa noite, ao lado de Gabriel, ela caminhava pelo campo iluminado pela lua. Pararam perto da antiga cerca onde o pai, um dia, tentará implorar perdão. Helena olhou para o horizonte e disse, com aquele sorriso que misturava doçura e deboche: eu finalmente entendi o que o destino quis dizer com contrato antenupcial. Ele não me tirou nada. Ele me livrou. Gabriel a abraçou por trás. E agora, o que você vai fazer? Vou viver. Respondeu. E rir. Rir muito. Porque a ironia é a única herança que o universo me deu sem pedir assinatura. Ele riu junto. Na manhã seguinte, a fazenda acordou com o som de pássaros, risadas e planos novos. Helena subiu na varanda, olhou o campo dourado pelo sol e levantou sua taça de café como quem faz um brinde à própria história. Ao velho Álvaro, que me ensinou a ler contratos.
Ao Gabriel, que me ensinou a confiar. E ao meu pai, que me ensinou o valor de nunca ser igual a ele. O vento soprou leve, quase em aprovação. E assim terminou a saga de Helena, a mulher que o pai tentou vender e o destino comprou com juros. E ele cobrou, como sempre faz. Com precisão cirúrgica e senso de humor impecável. Fim. No fim, ela não precisou destruir ninguém para vencer. Só precisou deixar que o tempo, com sua ironia infalível, cobrasse as dívidas que a ganância deixou em aberto.